Fala, meu povo! Então, seria um exagero dizer que nas eleições presidenciais levou Minas Gerais, levou o Brasil todo? Ou seja, uma vitória em Minas significa uma vitória no Brasil? Daqui a pouco nós vamos conferir isso aí. Antes de mais nada, agradecer aqui sempre ao Colégio Cotemig, que apoia esse canal, é onde eu trabalho há 16 anos, sempre muito preocupado com o futuro do Brasil, com o futuro dos jovens. Colégio técnico em informática, onde você já sai com uma empregabilidade enorme, muito maior que em outros colégios. Então, siga o nosso canal, se inscreva aí, compartilhe o nosso vídeo para que ele possa ser disseminado para cada vez mais pessoas. E agora vamos para a resposta. Não seria um exagero não. Pelo menos desde que o Brasil se redemocratizou, nós tivemos até aqui 8 eleições e vocês vão ver aí, eleição por eleição, a análise da relação do Brasil, como ficaram os candidatos em nível nacional e também em Minas Gerais. Vamos começar com a primeira eleição pós-ditadura, em 1989, eu lembro, eu era uma criança, tinha 12 anos de idade, mas tinha ali uma série de candidatos, Mário Covas, tinha o Enéas despontando ali com 15 segundos, Ulisses Guimarães, Brizola, que ficou em terceiro. E em termos nacionais, como é que foram os resultados? O Collor, ele teve 30% no primeiro turno contra 17% do Lula. Collor era o caçador de marajás, enganou todo mundo aí, todo mundo acreditando que o Brasil iria caçar os funcionários públicos que ficavam ricos, né? Os políticos ficavam ricos ali sem trabalhar, e foi uma grande enganação. Por isso que eu falo, né? Não podemos achar que o Brasil vai ter um grande salvador da pátria, ter um ídolo como político, porque isso é uma falácia. No segundo turno, ele ficou com 53% dos votos e o Lula com 46%. Em Minas Gerais, no primeiro turno, o Collor teve 36% e o Lula 22%. No segundo turno, 55% e o Lula 44%. Então, principalmente o segundo turno aí, as eleições em Minas e no Brasil foram muito parecidas e o Collor levou, tanto no estado como também em nível nacional. Logo depois foi tirado do poder por um impeachment. Na verdade ele renunciou, mas ele renunciou porque o impeachment já estava engatilhado. Ainda assim, depois ele foi condenado e perdeu seus direitos políticos. Em 94, aí ficou fácil. O FHC, que foi o protagonista ali do Plano Real, ele era ministro da Economia do governo Itamar Franco, e ele levou já no primeiro turno com 54% dos votos contra 27% do Luiz Inácio. Em Minas, ficou 64-21. Então, no primeiro turno, o FHC já levou essa eleição. O Enéas ficou em terceiro ali no primeiro turno, com mais de 4 milhões de votos, um papo furado ali de bomba atômica, era um cara meio maluco. Enfim, em 98, Fernando Henrique Cardoso repetiu a dose com 53%-31%, vencendo mais uma vez o Lula já no primeiro turno. Em Minas, ele ficou com 55% e o Lula com 28%. E o Ciro, nessa eleição ali, despontou como terceiro colocado. Então, mais uma vez, Minas e Brasil batendo ali os resultados já no primeiro turno. Em 2002, aí chegou a vez, enfim, do Lula ser eleito. Ele ficou no Brasil com 46% versus 23% do Serra no primeiro turno. Foram para o segundo turno e o Lula venceu de forma acachapante com 61% dos votos. Em Minas, no primeiro turno, o Lula teve 41%, o Serra 28%. No segundo turno, o Lula também venceu de forma extraordinária em Minas, com 66 versus 33 do Serra. Em 2006, o Lula repetiu a dose com números muito parecidos, só que dessa vez vencendo o Alckmin, 48-41
no primeiro turno e 60 contra 39 no segundo. Em Minas, o Lula teve 50% dos votos no primeiro turno e versus 40 do Alckmin. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui sempre com os votos válidos. E no segundo turno, o Lula bateu com 65, números relativamente parecidos com os números do Brasil. Em 2010, foi a vez da discípula do Lula vencer, a Dilma, a primeira mulher a governar o Brasil. Ela ganhou do Serra, do PSDB, com 46% versus 32% no primeiro turno e 56% versus 43% no segundo, uma vitória bem tranquila. Em Minas, no primeiro turno foi 46-30 e no segundo 58-41, números muito parecidos com os números do Brasil. E aí chegamos na maior de todas as eleições pós-ditadura, que foi a de 2014, pegou fogo, né? A Dilma já vinha de um primeiro governo que não foi lá essas coisas, enfrentando o Aécio Neves. Mais um embate PT-PSDB, foi uma eleição que mobilizou realmente o Brasil todo. No primeiro turno, em termos nacionais, a Dilma levou com 41% dos votos válidos a 33% e de forma muito apertada, ela levou o segundo turno por 51-48. Na verdade, 51,64 versus 48,36. Então foi uma eleição muito apertada, o Aécio chegou até a comemorar a vitória, enfim, e depois a Dilma foi reeleita. Em Minas, no primeiro turno foi 43-39, no segundo 52-47, mais uma vez Minas refletindo algo muito parecido com o nível nacional. E depois a Dilma foi tirada do poder, algo muito polêmico, né? As pedaladas fiscais, mas enfim, essa discussão fica para um próximo momento. E nas últimas eleições, nós tivemos aí o candidato Bolsonaro, ele surgiu com um discurso anticorrupção, muito embasado ali na Lava Jato, e venceu, né, no Brasil, no primeiro turno com 46-29 do Haddad, no segundo turno, uma vitória até relativamente tranquila, 55-44. É uma pena que nós estamos aí com 2 anos e meio de mandato, a Lava Jato foi praticamente sepultada durante o governo Bolsonaro e em termos econômicos é um grande fracasso, né? Você pega os níveis aí, inflação alta, desemprego alto, né? O dólar ultrapassando os R$5, então praticamente nenhum índice do atual governo é satisfatório. Parte por causa da pandemia e parte também por um governo que se preocupa muito mais em brigar, em criar inimigos, em criar fake news do que realmente em resolver os problemas do país. Em Minas, o Bolsonaro teve 48-27 no primeiro turno e no segundo turno 58-41. Enfim, né, nas 8 eleições, Minas Gerais ela teve resultados idênticos ao Brasil, tanto no resultado final, quanto também nos primeiros turnos. É impressionante. Venceu em Minas, parceiro. Venceu no Brasil, pelo menos é o que vem se mostrando até aqui. 2022, que promete pegar fogo também as eleições. Vamos ver como é que vai ficar, se Minas vai continuar espelhando o que é o Brasil. Para finalizar, tem um outro estado também que venceu todas as eleições junto com o Brasil, que é o Amazonas. Então, Minas e Amazonas tiveram resultados semelhantes ao Brasil em todas as 8 eleições, e o Rio Grande do Sul é o contrário. Nas 8 eleições, somente em 2, o Estado gaúcho refletiu as escolhas dos brasileiros em geral. Beleza? E por que Minas é assim? Porque eu acho que Minas é uma síntese do que é o Brasil.
né? Minas faz divisa com o Centro-Oeste, com Goiás, faz divisa com a Bahia no Nordeste, faz divisa com os dois estados mais importantes do Brasil em termos econômicos, que é São Paulo e Rio de Janeiro, assim como faz também com o Espírito Santo. Minas tem 10% da população do Brasil, o Brasil está com 213 milhões, dado de uma divulgada agora há pouco pelo IBGE, uma projeção, e Minas tem 21 milhões, então são 10% do Brasil, com o norte e Vale do Jequitinhonha com índices parecidos com o do Nordeste, em termos de IDH, um sul de Minas muito conectado a São Paulo, um triângulo mineiro com grandes cidades como Uberlândia, um agronegócio muito potente, uma zona da mata ligada ao Rio, temos a região metropolitana de Belo Horizonte, que espelha muito bem o que é uma grande cidade no Brasil. Então Minas Gerais tem de tudo, é como se fosse um Brasil miniatura. Tem Cerrado, tem Caatinga, tem Mata Atlântica, enfim, tem um pouquinho de cada um. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.